Olá galera, aqui é o Alessandro, técnico em eletrônica. Vou fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês o funcionamento desse circuito aqui, ó, chamado, ó, o foco aí, ó, Buck Converter, tá? Step down, ou seja, ele rebaixa a tensão, ele pega uma tensão alta, tá? E rebaixa ela. Rapaz, esse negócio aqui tá dificuldade aqui no foco aqui. É que eu tô mexendo nesses equipamentos aqui, ó. Peguei de uma empresa aí para consertar os controlador de carga, tá? Do tipo MPPT. E eles trabalham com o circuito da topologia Buck Converter, tá? É um controlador de carga até com a configuração bem satisfatória, diferente dos PWM. Como eu vou fazer um vídeo falando dos vários defeitos que esse equipamento apresenta, aí primeiro eu queria explicar direitinho como é que funciona esse, se enganchou aqui, como é que funciona esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui é o seguinte, ele é controlado por um sinal PWM, vocês devem saber disso, no gate do MOSFET que faz a liberação, MOSFET chaveador, tá? No gate dele nós temos esse sinal PWM, na verdade temos um sinal com amplitude menor, e conforme a tensão de VCC aqui de entrada, que é aqui esse sinalzinho em azul, que representa as ondas quadradas aqui, tá? Então aqui nesse ponto aqui do indutor nós vamos ter essa forma de onda, tá? Sinal quadrado aqui, tá? E do outro lado aqui, carregando o capacitor, nós vamos ter isso aqui, ó. Toda vez que a tensão aqui desse lado sobe, tá? Aí aqui, esse sinal preto aqui é representando esse ripple aqui, tá? Então, toda vez que o sinal sobe, permanece em nível alto por um período, carrega esse capacitor, tá? Quando o sinal cai para zero, o capacitor começa a ser descarregado por causa da carga, tá? E chega num momento em que o sinal do PWM sobe, aciona o gate, o MOSFET entra em saturação, começa a carregar o capacitor de novo e assim fica. Mas vocês observam que essa tensão nunca chega a zero, tá bom? E ela nunca chega no valor máximo da tensão de VCC, que é o que está caracterizando ele como um circuito step down, ou seja, ele rebaixa a tensão. Como é que os engenheiros conseguem fazer essa estabilização desse valor? É coletada aqui uma tensão de feedback, tá? Que vai para o PWM para informar para ele qual o valor da tensão que está aqui. E esse cara vai liberar um sinal de PWM aqui em cima. Uma característica aqui, tá? Primeiro que o indutor, tá? Toda vez que o indutor toda vez que uma tensão vai passar pelo indutor, para ela sair do outro lado, ela precisa ter uma constância no espaço de tempo, tá? Na linha do tempo, ela precisa ter uma constância em nível alto, a ponto de dar tempo dela passar por todas as voltas do indutor e chegar do outro lado, tá? Coisa que se o sinal do PWM, por exemplo, se a frequência tiver muito alta, vai haver uma dificuldade desses pontos positivos aqui, ó, dessa linha positiva, de percorrer toda a trajetória da bobina e chegar com um valor integral aqui, ó, tá entendendo? No capacitor. Então, ou seja, nesse momento ele está agindo meio que como um resistor, tá? Isso aí é uma isso aí não é uma propriedade
física, como é que eu diria? É uma propriedade do indutor, tá? Mas não é, como é que eu explicaria isso para vocês? Porque essa tensão contínua, vocês já devem ter ouvido dizer que o indutor ele é um curto para uma tensão contínua, tá? Porém ele é um circuito aberto para uma frequência, tá? Para uma tensão alternada. Mas isso depende muito do que? Depende da frequência do sinal e depende muito da quantidade de voltas, tá? Nem tanto que se você, com esse mesmo sinal PWM, se você estiver gerando uma tensão X na saída, porém se tirar esse indutor e colocar um indutor com a indutância maior, ou seja, se ele tiver mais voltas, tá? Se tiver mais fio enrolado, entendeu? Maior vai ser o caminho a ser percorrido por esse sinal aqui, ó, que é esse sinal formado aqui, ó. Então, quando esse sinal tiver, vamos supor, conseguindo alcançar o outro lado da bobina, tá? O sinal cai para zero. Então, você não teve toda essa tensão chegando lá. Você vai ter no máximo o complemento dela, tá? Com o campo magnético, com a tensão que foi formada aqui pelo campo magnético. Porque o que acontece aqui, ó? Por exemplo, o MOSFET chaveou. Você tem a tensão passando aqui no indutor. Esse lado de cá, ele está mais negativo. Por quê? Porque o capacitor está vazio. Então o sinal aqui está mais alto do que aqui. Por isso que aqui nós temos positivo e negativo inicialmente, na partida do circuito. O capacitor começou a carregar, igual a gente está vendo o gráfico aqui, ó, começou a carregar. E esse gráfico aqui, tá, ele está bem ampliado. Tanto aqui, se bem que aqui não, mas aqui ó, na linha do carregamento do capacitor, esses ripple aqui a gente quase não vê se você tiver no osciloscópio numa escala de tensão. Se você tiver numa escala de tensão muito alta, 10 volts, 5 volts, você não vai ver isso aqui. Você vai ver isso aqui lá em 500 milivolts, 200 milivolts, tá? E com a linha do volts div também lá em cima, lá para as bandas de microsegundos ou nanosegundo. Porque isso aqui acontece muito rápido, entendeu? Então você não consegue ver isso se não tiver na escala adequada. Mas existe, esse acontecimento aqui existe em cima do capacitor aqui. No caso, esse da linha preta aqui, né? Que é o sobe e o desce aqui. Então o que acontece? Quando esse cara chaveia, a princípio a tensão aqui ela é maior, porque a tensão que está aqui é VCC. Porém aqui ó, o capacitor está vazio. Então está havendo uma demanda aqui. Então aqui fica mais negativo. Na medida que esse cara começa, essa tensão começa a circular aqui, que esse capacitor começa a carregar, parte dessa tensão vai ser armazenada aqui, vai virar campo magnético no indutor, tá? E vai virar um ponto de energia aqui. Ele vai se carregar, o campo magnético vai virar um ponto de energia, como se criasse uma bateria aqui nesse ponto, tá? Então o que acontece? Quando chega o final do nível alto aqui, que cai para zero, que esse cara entra em corte, tá? O que acontece aqui? A carga está consumindo, a tensão no capacitor começa a cair. Então o que acontece? A tensão do indutor vai suprindo a carga, tá? Junto com o capacitor liberando também para a carga. Então você vai tendo uma queda de tensão. A polarização aqui, tá? Ela teoricamente ela inverte, porque o capacitor está descarregando, então está havendo demanda de elétrons aqui. E como aqui fica negativo e os elétrons estão circulando na carga e indo aqui para o GND, esse sinal, esse polo negativo da tensão que foi criada em cima do indutor vai acontecer o quê?
ele vai escoar aqui pelo diodo Schottky aqui, ó, tá? E vai fechar o ciclo, que é chamado, os caras chamam de roda livre, entendeu? Até chegar no próximo ciclo de novo. Então começou a descarregar, houve esse suprimento aqui por parte da tensão que estava aqui, tá? Aí você fala, pô, mas você tem uma tensão no capacitor, tá alimentando a carga, tá caindo a tensão no capacitor, armazenou uma tensão no indutor. Por que que ainda assim a gente tem uma rampa aqui de descida, uma queda? Mas você pode observar, tá, que conforme os cálculos do engenheiro em relação à frequência aqui e à indutância do indutor, essa tensão, por mais que ela tenha esses ripple aqui, isso nunca vai chegar a zero, tá? Sempre o circuito compensa, tá? Por mais que ele tenha uma queda, mas entre esse ponto mais alto, que nunca chega na tensão máxima do VCC-in, ou seja, da fonte de alimentação do circuito, mas também nunca chega no nível zero aqui, ó, nunca chega na linha do zero. Então, ou seja, nunca falta tensão aqui, por mais que ela oscile, ela suba e desce, mas ela está dentro de descer, tá? E ela nunca chega a zero. Então, se você pegar um multímetro para medir, ele vai medir uma tensão média, que é a tensão entre esses dois pontos aqui, ó. Você tem esse ponto aqui e esse ponto, então ele vai pegar essa tensão do meio aqui, ó, tá? E considera ela como uma tensão fixa de Vout, entendeu? É dessa forma aí que acontece. Esse diodo aqui não é um diodo comum, é um diodo de velocidade, tá? Que ele permite uma comutação rápida. Se você fizer uma análise aqui, ó, você vai perceber que esse circuito aqui, ele é um circuito a nível de half bridge, né? Ou seja, meia ponte. A diferença é que no circuito de meia ponte de fonte chaveada, esse cara aqui, ó, ele é outro MOSFET, tá? E ele é chaveado também. Tem dois sinais PWM, um com como é que fala? Um invertido do outro, tá? Enquanto esse está alto, esse aqui está baixo. Na verdade, deixa eu ver aqui. Enquanto esse está alto, que esse está conduzindo, esse aqui tem que estar em zero. Então é isso mesmo. Ele está em zero. E no sistema de chaveamento half bridge, esse capacitor aqui, ó, só que no half bridge não tem carga, né? É só um capacitor, geralmente usa um capacitor de poliéster, mais ou menos um cara assim, tá? Deixa eu ter uma fonte chaveada aqui, ó. Só que eu não lembro se essa daqui era no half bridge, não. Essa fonte chaveada aqui usa flyback, são dois transistores, mas eles trabalham em paralelo. Essa daqui é flyback, essa daqui não é half bridge. Deixa eu ver se essa daqui é. Tem uma outra fonte aqui também, ó. Essa daqui também não é half bridge. Half bridge vai ser fonte ATX. Fonte ATX usa muito o half bridge. Não tem a carga, só é esse capacitor. Quando esse cara conduz, tá? Essa tensão vem aqui, carrega o capacitor. Como carregou o capacitor, parte dessa tensão virou campo magnético aqui desse lado, tá? Então, quando você corta esse cara aqui, tem o período de desmagnetização desse cara aqui, ó. Então esse ponto aqui vai ficar negativo, porque ele chaveia esse outro MOSFET aqui, tá? Aí o que acontece? A tensão desse capacitor descarrega de novo aqui pelo indutor. Só que nessa descarregada aqui, ele gera um outro campo. Toda vez que uma tensão corre o indutor, ele gera um campo, tá? Então essa tensão que saiu do capacitor e veio aqui para o GND, tá? Fez com que houvesse um campo magnético aqui no indutor
e ele virou uma fonte de tensão. E é como se ele fosse um capacitor nesse momento, ele armazenou energia. Então ele quer correr para algum lugar, para o potencial mais baixo. Se porventura esse cara fechou, não tem mais GND aqui, e você conecta aqui o sinal alta nesse cara, esse VCC vem aqui de novo. E ele vindo aqui de novo, quem é o ponto mais baixo aqui? Vai ser o capacitor. Só que aí essa tensão é somada, igual acontece no circuito Boost Converter, que depois eu vou falar sobre ele também. Então, praticamente, esse indutor aqui, o interessante dessa explicação, que eu li bastante para poder chegar a essas conclusões e vir explicar para vocês. Eu vou até deixar um link de um engenheiro, o cara é muito bom. O canal do cara é pequeno, mas vocês sabem que, pelo menos Brasil, né? Eu vou falar a nível de Brasil. Todos os canais no YouTube que, por exemplo, que ensina algo mais a nível acadêmico, não tem tanta visualização, né? Você pega aí um canal, tem um canal de uns bichos aí que só fala abobrinha aí, não tem nada que some na vida de um ser humano, como a nível profissional, né? A nível de ascensão profissional e financeira, é muito mais visualizado. O cara tem, se não for me engano, 30 milhões de inscritos. Aí você chega aí no canal de um cara igual o Marcos Aba, que ensina matemática fácil, principalmente para a criançada, né? Que os métodos de ensino no Brasil é muito ruim. E o cara explica de forma lúdica, de forma figurada, facilita muito o entendimento para a gurizada. O cara tem 1 milhão de inscritos, né? É muito estranho isso aí, mas tudo bem. Depois eu vou passar o link do canal desse engenheiro lá, o cara é muito bom e vocês... Tem muito cálculo, se você não gosta de cálculo, vou ser bem sincero, não adianta nem entrar lá que você não vai ter paciência, porque para chegar numa explicação final, o cara tem que explicar como que ele chegou naquilo ali. Então, de forma mais simplificada para explicar isso aqui, é basicamente isso mesmo. Isso aqui ele é uma resistência, tá? Que ele limita o carregamento desse capacitor, porém quem determina essa característica momentânea de resistência desse indutor é a frequência do sinal, tá? E ele, ao mesmo tempo, ele é um capacitor que carrega, tá? Ele vira uma fonte de alimentação, que isso aí é uma característica bem peculiar do indutor, é armazenar, tá? Toda vez que uma corrente corre no indutor, ele armazena uma tensão nele, depois ele quer jogar isso para fora, de um jeito ou de outro. Isso é interessante, que bate muito com a questão das filtragens de frequência alta, baixa e média de áudio. Quando eu estava estudando áudio, eu estudei muito áudio, estudei muito mesmo. E eu fiz umas bobinas de filtro para passa baixa, tá? E até então eu tinha um pouco de dificuldade de entender, assim, por que isso aqui segurava as frequências altas, por que isso aqui não... Uma bobina dessa daqui, ó, tá vendo? É um fio aqui, eu tô com um fio AWG14, tá? Bem espesso mesmo. Ele até favorece a corrente, no caso aqui do circuito Buck Converter, tá? A corrente aqui depende de vários fatores, mas um deles também é a bitola do fio do indutor.